A graça e a paz, amados. Bendita a graça do Senhor em nossas vidas, não é verdade? Nós já estamos em setembro de 2021 e mais ou menos março do ano passado, não é isso? A vida de todos nós foi completamente modificada, né? Tivemos que alterar nosso curso, nossos planos, nossos sonhos. Tivemos que dar uma pausa neles, não é verdade? Mas Deus tem sido, de fato, o nosso refúgio em todo esse instante. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo que tem feito, obrigado pela tua misericórdia, Senhor Deus. Meu Pai, eu quero neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus, esteja falando conosco essa noite, Pai. Senhor, fala comigo o quanto eu preciso do Senhor, o quanto eu dependo do Senhor, Deus. Tem misericórdia da minha vida. Eu te agradeço pelo que já tem feito. Continue presente conosco aqui. Eu te peço essa bênção em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amados, e nessa questão de proteção, eu queria estar conversando com os irmãos sobre isso essa noite. Eu gostaria de convidá-los, por favor, a estarem abrindo suas Bíblias. Salmo 124. Salmos 124. Refúgio. Mesmo o texto não falando essa palavra refúgio, mas o contexto fala sobre isso. Salmo 124 diz o seguinte: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso, né? A palavra proteção, por incrível que pareça, essa palavra proteção, ela não é muito comum no hebraico, no Velho Testamento. Por incrível que pareça. Mas o contexto, o entendimento dela está muito presente o tempo todo. O sentido dela realmente está bem presente. A palavra mais próxima que nós realmente ouvimos mais próximo disso no Velho Testamento é a palavra raçá. Essa palavra ela não tem de fato o seu significado de proteção mesmo, mas o seu significado é de buscar refúgio, de fato. E o interessante é que essa palavra de buscar refúgio tem esse significado, e agora eu não queria estar falando realmente, no sentido de buscar socorro mesmo, né? Essa palavra, ela era dada a alguém que estava procurando socorro, refúgio. E agora eu não quero trazer esse contexto, de fato, para a espiritualidade, não. Eu quero trazer realmente para o fato de como os hebreus tratavam esse contexto de espiritualidade no seu dia a dia, de refúgio no seu dia a dia. Para o hebreu, quando se falava em refúgio, para ele entendia claramente que era buscar socorro, buscar refúgio em lugares altos. Então isso era um entendimento muito comum para o hebreu. Quando se falava em buscar refúgio, na cabeça dele era buscar socorro em lugares altos, de fato. Lugar alto. Geralmente os lugares de abrigo para eles era o lugar de refúgio, era o lugar de fato alto. Isso, de fato, é o significado da palavra raçar para eles.
Então, esse sentido, essa ideia de buscar socorro, a ideia de buscar abrigo em lugares altos, esse sentido foi trazido, então, para a relação com Deus. Mas por que isso foi, então, ligado na questão de relacionamento com Deus? Quem de fato está no lugar alto? Né? Um dos nomes que o nosso Deus recebe é El Elyon, quer dizer Deus Altíssimo. Ele não é alto, ele é Altíssimo, ele está no Altíssimo. E o Salmo 91 fala justamente sobre isso, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o sentido de fato é esse. É o sentido de buscar proteger-se, buscar refúgio em lugares altos. Por isso que na Bíblia, principalmente nos Salmos, o nosso Deus se vê o tempo todo se apresentando como aquele que é o nosso refúgio. Ele se apresentando como aquele que é o nosso lugar alto. E agora eu vou fazer um exercício com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos estivessem com as suas Bíblias prontas para nós lermos alguns salmos. Eu acho que a irmã vai passar alguns ali para facilitar para aqueles que não têm. E nós vamos passear um pouquinho nos nossos salmos hoje aqui. Salmos 17, 8, fala o seguinte: guarda-me como a menina do olho, esconda-me à sombra das tuas asas. Aqui não está falando de refúgio, mas está usando como asa, que dentro do contexto quer dizer proteção. No Salmos 91, 4 diz: debaixo das tuas asas estarás seguro. Neste caso aqui, essa palavra seguro é o raçá, é de segurança mesmo, onde você encontra proteção, onde você encontra refúgio. No Salmo 61, versos 3 e 4, diz o seguinte: pois tem sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Anseio habitar no teu tabernáculo para sempre, me abrigar no oculto das tuas asas. Aqui esse texto está dizendo o seguinte: eu encontro abrigo em ti, literalmente. Salmos 62, 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o refúgio estão em Deus, porque Ele é a minha rocha. Salmos 71, 7. Sou como testemunho para muitos, pois tu és o meu forte refúgio. E não apenas um refúgio, Ele é um forte refúgio. Salmos 91, versos 1 e 2, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, aquele que tem todo o poder, descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tem algumas versões que falam que Ele é o baluarte, né? Ele é o baluarte, aquele também é a minha fortaleza. Ainda no Salmos 91, dos versos 9 e 10, diz: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Interessante aqui é que fala do Senhor sendo como refúgio de fato, né? E além de ser um refúgio, é um local onde você vai para habitar, fazer morada ali. Salmos 94, 22. O Senhor, porém, é o meu alto retiro. O meu Deus é a rocha em quem eu me refugio. Ele é a rocha onde eu me refugio. Salmo 144, 2. Ele é o meu Deus misericordioso e a minha fortaleza, o meu alto retiro e o meu libertador, o meu escudo em quem me refugio, que me sustenta e que sustenta o meu povo. Aqui, alto retiro é alto refúgio, o local onde realmente se refugia. Existem inúmeros textos, amados, principalmente nos Salmos, que traz essa ideia. E quando o salmista fala sobre Deus, ele sempre traz essa ideia de que tu és o meu refúgio.
Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha rocha. Tu és. Tu és. E está sempre se referindo ao nosso Deus de fato como um lugar seguro. Um lugar realmente um lugar alto, onde ele pode fugir e se esconder ali. Mas eu quero convidar você essa noite para ampliar a visão um pouquinho além do que nós estamos vendo aqui. Porque isso é um pouco mais profundo do que simplesmente Deus ser o nosso refúgio, ser a nossa fortaleza. Não é somente que o nosso Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, mas que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza antes mesmo que nós soubéssemos que Ele seja a nossa força e nossa fortaleza. Antes mesmo de sabermos, Ele mesmo já se apresentou a nós como rocha e fortaleza. Os textos mostrados aqui mostram realmente um Deus que está ali presente no lugar alto e é o nosso refúgio. Mas eu quero chamar a atenção aqui neste momento para aquele tempo da nossa vida em que nós não conhecíamos o Senhor, nós não sabíamos quem Ele era, e mesmo não conhecendo, e mesmo não sabendo quem Ele era, Ele já era o nosso lugar alto. Ele já era o nosso socorro. Ele já era o nosso refúgio, sem sequer imaginarmos. Ele já nos protegia, Ele já nos guiava, Ele já nos guardava. Antes mesmo de nós termos um encontro com Ele. Ele fazia isso tudo, porque parte dele, é dele isso. Eu quero ler com vocês então um salmo que vai ampliar um pouco mais essa visão em relação a isso. Eu gostaria de convidá-los a abrir Salmo 139. Salmo 139, nós vamos ler de 1 a 16. Salmo 139, de 1 a 16, diz o seguinte: Ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. Só uma pausazinha aqui sobre esse me conheces, irmãos. Para nós entendermos esse me conheces aqui, nós precisamos lembrar lá de Jeremias, capítulo 1, verso 5, quando o Senhor fala para Jeremias assim, para o profeta: Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Esse te conheces aqui é exatamente esse mesmo contexto. Antes que eu te formasse. Irmãos, isso é loucura. Porque a gente só pode conhecer alguém que existe. A gente só conhece alguém que já é formado, tem que ter um corpo, tem que ter alguma coisa. No entanto, o Senhor fala para Jeremias assim: olha, antes que você fosse formado, antes, eu já sabia quem você era. Eu já conhecia você. Verso 2. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja em mim palavra na minha língua, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado demais para que eu possa atingir. Para onde eu irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Subireis ao céu, e Tu aí estás. Se fizer nas profundas a minha cama, ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades lá do mar, ainda ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser,
as trevas me encobrirão, e a noite será luz ao redor de mim. Nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, quando eu fui entretecido na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias que foram ordenados para mim no teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda existia. Amém, irmãos? É com esse Deus aí que nós estamos lidando. É com esse poder que nós podemos desfrutar diariamente. E eu queria pedir licença, alguns sabem a respeito dessa história. Há muitos anos atrás, eu quero contar um testemunho rápido aqui. Há muito tempo atrás, há muitos anos, por algum tempo eu já estava vindo sentir algo estranho no meu coração. Eu percebia nitidamente que o meu coração tinha batidas fora da normalidade. Tinha momentos que ele batia, daqui a pouco ele saía bem rápido, daqui a pouco ele fazia pausas, daqui a pouco acelerava de novo. E isso ficou por uns 2 anos dessa forma, e eu, em determinado momento, o Senhor falou muito profundo no meu coração, e eu tive convicção plena de que eu ia partir. Eu sabia disso, o Senhor tinha me mostrado que eu ia partir. E eu lembro que eu estava saindo de casa, indo para o trabalho. O dia estava lindo, lindo, tão lindo. Mas eu estava angustiado com aquilo. Eu sabia que eu não ia ficar muito tempo ainda nessa terra. Eu ia deixar você viúva. E eu comecei a orar ao Senhor. E a minha oração naquele momento... A minha oração naquele momento ao Senhor foi: Senhor, cuida da minha família. Luísa era recém-nascida. Eu tinha um sonho de poder levá-la ao altar um dia, vê-la na faculdade, né? Mas o Senhor naquele dia me trouxe um consolo, um conforto naquele dia. E eu senti paz, porque quem cuida da minha família é Ele. Eu falei: Senhor, seja feita a sua vontade, a minha vida pertence ao Senhor, mas se o Senhor pudesse... E eu trabalhei, tudo voltou ao normal, e a minha família veio me visitar um tempo depois. E aquilo estava me incomodando, eu sentia muito cansaço, eu realmente não me sentia nada bem. E Tâmara acabou indo à Serra com minha irmã, a cidade da Serra, né? Com minha irmã e com minha mãe. E eu fiquei sozinho dentro de casa, completamente sozinho naquele dia. Era um sábado, sexta para o sábado. E naquela noite eu tinha machucado o pé. Quem joga bola aqui na rua desde pequeno, a gente machuca muito o pé, então era normal para mim, então machucou o pé, era mais um machucado da minha história. Só que naquele dia, eu não sei porquê, eu olhava para o meu pé e eu sentia um temor tão profundo, um pavor veio sobre mim naquele dia tão grande, que eu saí mancando de onde eu morava e vim numa farmácia comprar remédios, mancando, e voltei para casa. E quando eu cheguei em casa ali, eu estava sobre a cama passando medicação. Irmãos, naquele instante veio um fogo em cima de mim, assim. Um fogo consumidor, literalmente. E naquela hora, o meu coração começou.
bater normal. E eu falei, eu fui curado. Eu fui curado. Eu tive convicção plena e comecei a adorar o Senhor naquele momento ali, porque o Senhor me curou. E eu sabia, porque aquele queimou, aquela chama que veio sobre mim, eu sabia que era dele. Eu nunca tinha falado com Tâmara tudo isso que eu estava passando. Nunca. Nunca tinha falado com ninguém, só eu sabia disso. Ela chegou no outro dia com minha mãe e foram contar as novidades. Nós estivemos ontem assim, assado, e eu quieto, só ouvindo. Ela falou assim, algo muito estranho aconteceu. Eu falei, o que houve? Nós estávamos no ciclo de oração com as irmãs ontem na igreja, e uma das irmãs falou assim, tem alguma coisa acontecendo com o seu marido agora. Tem alguma coisa no pé dele, mas esse não é o problema. Ele tem uma doença muito séria e ele vai morrer. E é no coração dele. Mas Deus está dizendo que ele está curando agora. Irmãos, no mesmo momento que estava tendo grupo de oração lá, era o momento que o Senhor estava operando na minha vida em casa. Mesmo momento. E é claro que essa história me marcou e me marca até hoje. Todos os dias eu lembro disso. Mas muito tempo depois, a minha mãe, ela precisou fazer uma ponte safena, porque tinha entupido as veias do coração, e fez a ponte safena. E fez a operação, fez o transplante, tudo perfeito. Tudo perfeito. Só que com 2 anos ou 3 anos, a safena nova entupiu também. E foi descoberto que ela tem um problema congênito de que não importa o que ela faça, a alimentação que ela tenha, a veia do coração vai entupir. Hoje, 97% das veias do coração dela, as principais, são entupidas. E sabe o que Deus fez? Fez com que o sangue circulasse para outro local. E ela está viva. E eu descobri nesse dia que eu recebi essa herança dela. E eu só posso dizer que desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, sabia exatamente o que eu tinha e já estava cuidando de mim antes mesmo de eu saber da existência dele. Ele não depende de nós para que ele seja Deus. Ele é Deus. Independente de mim e de você, ele continua sendo Deus. Você pode ter ou não algum tipo de experiência como essa, mas eu posso dizer para você o seguinte, não importa, Deus está cuidando de você, ele é o seu refúgio, e talvez você ainda nem saiba que ele é o seu refúgio. E ele tem um desejo profundo de ter um relacionamento com você. Ele tem um desejo profundo de se fazer conhecido a você e fazer com que você experimente coisas que nunca experimentou na sua vida. Ter o poder da criação dentro de você, através do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso cuidando de mim e de você todos os dias. E nós podemos dizer sim, sim, que Ele nos cobre com as asas por cima, por baixo, por frente, por trás. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar alto, para onde nós corremos no momento do desespero. Ele é. E Ele quer ter um relacionamento com você essa noite. Ele quer estreitar esse relacionamento com cada um de nós. Só precisamos realmente abrir os nossos corações para isso. Desejar isso, porque Ele já está fazendo a parte dele. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Vamos estar orando, amados? Gostaria de convidar o pastor Joel para estar orando.